Isso aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar de bola, daquilo que nos move, daquilo que nos motiva e daquilo que liga as pessoas que estão nesse canal. Mais um amigo que a bola me deu a oportunidade de conhecer. Antes de começar e apresentar esse amigo, eu queria te pedir mais uma vez para que se inscreva no canal. Ainda 80% das pessoas que acompanham os vídeos não são inscritos, e se inscrever você ajuda que essas histórias cheguem mais longe, então não custa nada, é de graça, vai ali, clica no inscrever e apoia a gente nesse projeto que temos de contar histórias que fazem a diferença e mudam não só uma história, mas a história de outras pessoas também. Sem mais delongas, hoje eu já entrevistei aqui o Diogo Rincon, o treinador, o Chiquinho, agora nós estamos aqui com o presidente. Então, presidente da Brasil Futebol Clube. E é uma alegria estar contigo aqui. A gente já tem conversado bastante nesses tempos, mas é uma alegria estar podendo conversar e contar um pouquinho da tua história, uma história que é longa, de vários lugares, e com certeza ela pode ser motivo de inspiração e também de ajuda e instrução para aqueles que desejam trilhar o mesmo caminho que tu trilhou. Então, boa noite, te apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho do teu momento agora, que eu quero cavocar lá de trás e contar bastante da tua história aí para quem está nos ouvindo. Boa noite a todos. Para mim é um privilégio poder participar, né, desse momento. O Ricardo, cara que eu aprendi a amar muito rápido, né, pelo relacionamento que temos tido bem intenso, né, porque o Chiquinho, a intensidade do time do Chiquinho é alta, né, então ele obriga a todos a ter essa intensidade alta. Para mim é um grande privilégio poder compartilhar de uma paixão, né, que une 4 bilhões de pessoas no mundo, um mundo que gira mais de 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões são relacionadas, são apaixonadas, têm um relacionamento com esse instrumento fantástico chamado futebol. E não tem como falar do futebol se não falar das histórias, né? Então, eu sou presidente, como chamam, né? Eu não me sinto um presidente. Na verdade, eu me sinto mais um roupeiro, um mordomo, do que propriamente um presidente. Mas alguém tinha que ocupar essa cadeira, né? Eu acredito essa responsabilidade a Deus, né? Por Ele me escolher, me entregando uma visão. Mas eu quero falar um pouquinho de mim. Eu não gosto muito de falar da minha história. Eu dificilmente compartilho aquilo que eu vivi no futebol. Compartilho mais daquilo que eu tenho vivido, não daquilo que eu vivi. Mas eu quero aproveitar essa noite também para falar um pouquinho daquilo que eu vivi como atleta, como menino no Brasil, não fugindo. Para mim, na verdade, todo menino brasileiro tem esse sonho de se tornar jogador de futebol, e eu não fui diferente. Eu tenho 43 anos, minha história com o futebol começa muito cedo, porque meu pai foi um ex-jogador de futebol, né, e acompanhando ele nas cidades que ele jogou, indo aos campos, né, nas concentrações, gerou dentro do meu coração, né, esse desejo de me tornar aquilo que o meu pai se tornou, que foi um jogador profissional. Deixa eu pegar um gancho disso que tu estás falando. Todo menino, quando está... Ou todo mundo que tem uma paixão e consegue se desenvolver profissionalmente depois nessa paixão, ela tem um momento, ou quase que um quadro desenhado na memória, assim, de quando percebeu, né, para aquele momento, ou percebeu o futebol. Tu tens alguma memória, assim, tipo, a primeira vez que eu fui numa concentração, que eu lembre, tipo, alguma memória bem distante que tu lembra, assim, do futebol, quando tu lembra de infância? Na verdade, assim, toda vez que eu
lembro da minha história do futebol, e eu converso muito do que eu vivi, não tem como não lembrar da pessoa que foi mais importante para mim nessa jornada, que não foi o meu pai, que não foi a minha mãe, mas sim que foi a minha avó. A minha avó, ela foi a maior incentivadora, tanto na área social onde eu trabalho hoje, né? Que ela também trabalhou muito dentro de uma causa que ela defendia, mas também a primeira bola foi entregue por ela, né? Eu me lembro que toda vez que a gente se via, ela tinha um presente, e esse presente estava relacionado não só ao futebol, mas também o time que eu torceria, que era o Grêmio. Então, eu me lembro de uma vez que ela foi nos visitar em Goiás, meu pai jogava em Goiás, e, e ela chegou para nos visitar, e na mesa ela disse para mim: eu tenho um presente para ti, e esse presente é do time que tu vai jogar. E aí ela me entregou debaixo da mesa, né, sem que a minha irmã percebesse, para que não gerasse ciúmes nela, uma toalha do Grêmio. Então eu cresci com a minha avó me incentivando, e eu disse para ela: tá, vó, a senhora vai me levar quando para me jogar no Grêmio? Sempre era a minha pergunta. E com 6 anos de idade, ela então, nós voltando para Porto Alegre, a minha avó me matricula na escolinha do Grêmio, aonde ela passa a trilhar essa jornada, né, que eu tinha de me tornar um jogador de futebol, sendo a maior incentivadora para mim. E nesse momento que vocês voltam para Porto Alegre, que tu começa a, a trilhar o teu caminho aí, mesmo que muito pequeno, né, no futebol, já teu pai já estava em fim de carreira, ainda ficava muito longe de casa, tinha aquele pai meio que treinador, sempre dando os palpites assim depois de jogos, como é que era? Na verdade, assim, o meu pai, ele se separa da minha mãe muito cedo, e na verdade, quem assume essa condição de poder me ajudar, me assessorar, me aconselhar, né, realmente é a minha avó e a minha mãe. Então, eu não tive, lógico que depois de algum tempo, né, quando eu visitava meu pai, ele sabia que eu estava percorrendo o sonho que ele conquistou, né, ele conversava comigo, mas eu não tinha muita conversa com meu pai sobre o futebol, né. Eu sempre tive o desejo no meu coração de poder jogar e olhar para a arquibancada e encontrar ele ali sentado, torcendo para mim. Eu me lembro que uma vez só isso aconteceu em toda a minha carreira, mas, assim, hoje meu pai já é falecido, né, e, e eu me lembro que muitas vezes eu me questionava, né, por que ele não podia me ajudar, né, por que ele estava longe, né, mas a minha avó, ela foi uma guerreira nessa história toda, ela sempre me levou nos treinos, né, foi ela que me matriculou na escolinha do Grêmio, foi ela que investiu nesse meu sonho, né, foi ela que vibrou, minha mãe também acompanhou bastante, mas hoje eu entendo, né, pelo trabalho que eu desenvolvo, né, que é relacionado a essa causa da falta da paternidade, muito se dá daquilo que eu vivi na minha trajetória como um atleta profissional. Então, nessa jornada, né, eu começo com 6 anos de idade no Grêmio, né, tenho uma passagem pelo Internacional também, na categoria de base, juvenil. Eu sempre joguei futsal e campo junto, então eu também tive uma passagem no time do Internacional de futsal, Interubra naquela época. Faço
dos anos de juniores no América Mineiro, em Minas. Depois tenho uma oportunidade de jogar profissional no Defensor do Uruguai, depois eu vou para a França, no Nancy da França, né? Depois Colômbia, Arábia Saudita, Índia, e retorno para o Brasil, jogando no futebol catarinense, joguei no Ibirama aí, Santa Catarina, né? Conhece bem, né, Inclusive, hoje eu estou de esse time, Próspera. né, Próspera, né? E, e parei de jogar no Mato Grosso do Sul, com 31 anos, em 2011, aonde eu entendi que era tempo de mudar, de parar, né, de ter uma outra perspectiva de vida, a partir de uma direção, né, que eu recebi de Deus, e pensei, né, que tudo aquilo que eu tinha vivido no futebol fazia parte do passado, né, de uma história, né, de altos e baixos, né, uma história de decisões muitas vezes erradas, né, mas uma história de muita alegria, felicidade, sonhos realizados, oportunidades, né. Eu não posso me queixar, né, de oportunidade dentro do futebol, né. Tive em 5 países, graças a Deus eu pude vivenciar muita coisa boa no futebol, mas infelizmente eu também vivenciei um lado obscuro, um lado escuro, né, que eu falo muito hoje, que muita gente não consegue visualizar, porque realmente somente quem vive, né, dentro dele consegue perceber que não é só, né, a alegria, também existe muita coisa que o futebol profissional ele gera no coração, na vida das pessoas, porque realmente é um ambiente muito opressor, quando a gente fala de resultado, né, a gente vê que realmente o profissional ele vive disso. Então eu tenho grandes histórias, muitos amigos, né, e depois que eu parei de jogar futebol, que eu achei que eu viajaria menos, né, me envolveria muito menos, né, no futebol. Em 2013 eu tive uma oportunidade de sair para fora do país numa viagem humanitária, missionária, onde eu tive a oportunidade de experimentar uma coisa que mesmo jogando fora eu nunca tinha percebido, que é esse impacto que gera o futebol brasileiro, não só nas pessoas que vivem fora do país, mas principalmente nos ambientes que esse futebol, né, que eu digo agora que é um futebol que está na mão de Deus, gera nesses lugares onde ele passa. Nós vamos ter um tempo para falar do Brasil, mas eu quero... Tu deixou alguns assuntos pipocando aí no meio do caminho que eu queria voltar, porque eu acho que é bem interessante. Primeiro é sobre a tua avó. Todo time de futebol que você vai tem aquela avó agitada na arquibancada, gritando, dando orientação. Era o tipo da tua avó ou a tua avó era mais quieta, que só ia bater papo contigo depois em casa? Não, eu brinco muito com meus amigos que ela me ensinou a chutar no gol, né? Porque quando eu pegava na bola, eu gostava muito de driblar e não de chutar. Mas quando eu pegava na bola, eu só escutava na arquibancada a voz dela: chuta! Então, de tanto ela gritar na arquibancada, aquilo me envergonhava muito. Eu pegava na bola e chutava. E nessa eu aprimorei meu chute, né? Fiz muitos gols. Os torcedores brincavam muito, né? Que quando ela falava, eu obedecia. Então, a minha avó, para mim, sempre foi um exemplo, né? De mulher, né? Ela sempre trouxe para mim um exemplo de determinação, de dedicação. A minha avó, ela teve um problema quando ela nasceu. Ela teve paralisia infantil, e ela, dentro do Rio Grande do Sul, ela foi uma das pioneiras quando se falava no desporto paralímpico, né, quando ela jogava tênis de mesa. Então, a minha avó sempre esteve envolvida com o esporte. Então, eu acho que
isso facilitou muito ela vir por esse ambiente do futebol, fora que ela gostava muito do Grêmio, né, e de me ver jogar, e sempre incentivou eu e meu irmão, e isso foi muito bom. Mas eu tenho várias histórias com a minha avó, muito interessante, assim, ela sempre conversava com os treinadores para ver como é que eu tava, como é que estava sendo o meu desempenho, né? Ela muitas vezes eu fazia ela ir no treino, mesmo ela sabendo que com chuva não teria treino, eu forçava ela a ir no treino. A minha avó foi uma parceira, né? Até hoje a gente conversa sobre futebol. Ela, quando o Grêmio está jogando, me liga para falar. Ela gosta muito dos pênaltis. Ela, quando dá algum pênalti, ela me liga para contar, para relatar. E foi eu digo que foi, para mim, um grande aprendizado e um prazer ter a minha avó me acompanhando na minha carreira. Já fica a dica aí para quem está ouvindo, não desprezem as senhoras que ficam gritando na arquibancada, que saiu bastante, saiu bastante gols aí por causa dos gritos da vovó do GRI, então não desprezem. Outra pergunta que eu tinha para fazer para ti, porque assim, quando se fala, e agora vocês estão trabalhando ali, se fala social, mas eu tenho acompanhado vocês e vocês têm também esse desejo da excelência e de oportunizar para os meninos, mas todo menino que começa, e eu acho que ainda mais agora do que da época de vocês, principalmente pela internet e tal, mas tem aquele sonho do exterior, né? E nem todo exterior é o que a gente vê dos grandes atletas que estão na mídia e tal, assim, inclusive nos países europeus, que bons times de segunda, terceira divisão se sofrem muito, assim, desses países que tu foi para fora, das situações vividas, dificuldades e todas as tipos de dificuldades que tem, que é a alimentação, a língua, a higiene do local, que às vezes é diferente da nossa, assim. Qual foi o lugar que tu sentiu mais dificuldade de adaptar ou de entender o local, assim, por ser muito diferente do contexto e que possa, de repente, até te prejudicado dentro de campo, assim? Na verdade, quando a gente fala de futebol, né, existe não só o ambiente do jogo, que gera uma mudança, né, e a gente precisa se adaptar, né, o estilo de jogo, né, a filosofia, a metodologia, mas também a cultura dos países, né, a alimentação, né, a língua, ela é algo que para mim norteia essa adaptação boa ou ruim, né? Imagina chegar num país e não conseguir se comunicar, né? Muitas vezes poder falar para as pessoas aquilo que tu está sentindo, né? Depois de uma derrota de um jogo, ou às vezes ainda numa necessidade que tu tem diária. Então, eu vejo que esse mundo do futebol, né? Ele me possibilitou conhecer, eu brinco muito, a multiforme forma de jogar, né? Para mim, assim, quando eu falo de Uruguai, né, tá muito perto aqui do Sul, né? E é um jogo muito aguerrido, né? Quando eu fui para a Colômbia, ele foi um jogo muito técnico, né? E aí tu fala assim, no Sul, aqui no Uruguai, não tinha muita diferença na alimentação, porque eles comem muito assado, muita carne, né? Na Colômbia, era um futebol muito técnico, né? Mas devido ao lugar onde eu jogava, né? A altitude, ela gerava também uma adaptação, né, física. A comida colombiana, ela é muito boa, gostei bastante, né? França é um outro nível, né? É um nível europeu, né? O clube que eu fui era um clube formador, Nancy, a característica de uma escola de integral de formação do atleta, né? Nancy foi o clube que formou Platini,
Então, os caras sabem como formar, né? Ali eu aprendi muito a entender que o futebol, ele não era somente um drible, né? Ele precisava de uma disciplina tática, né? De uma força, né? De uma aplicação fora de campo, uma disciplina fora de campo, né? Que, que dentro do campo ela tornaria o jogo mais fácil para ti, né? A Arábia foi uma mudança climática, eu digo, né? Porque os treinos eram tudo depois das 7 da noite, em virtude ao muito calor, né? Um contexto cultural muito forte, onde a religião imprime, né? Uma força muito grande, até mesmo no estilo de treino, porque às vezes o Ramadã impede com que esse atleta ele se alimente de uma forma adequada. A Ásia, né, a Índia, para mim, eu falo para os caras, cara, eu vi muita coisa lá, a spice, pimenta, né, mas o estilo de jogo do indiano, ele é muito abaixo de qualquer outro nível, né, de futebol. Cara, e esses lugares me deram um entendimento praticamente sistêmico do que é o futebol no mundo, né? Me possibilitou enxergar, entender essas culturas, o perfil do atleta, né? As coisas que eu passei me trouxeram muito ensino, né? E cara, eu agradeço sempre a Deus por tudo que eu vivi. Eu acredito assim muito, Ricardo, que não é o nível que tu jogou, não é os lugares que tu jogou, não é o que tu ganhou, mas o que vale realmente é o que tu entendeu, em todos os lugares que tu passou. Então, para mim, no Brasil sempre tem, né, aquela frase, né, jogou aonde? Para mim, o futebol não é isso. Para mim, realmente, o futebol cara, mesmo numa experiência, um futebol colegial, amador, eu acho que o futebol ele é tão rico que se a gente prestar atenção, né, em tudo que a gente vive nessas experiências, cara, a gente consegue extrair muito ensino do futebol, esse instrumento que realmente mexe com o mundo. E é interessante, com base nisso que tu estás comentando, até porque tu passou por países bem distintos um do outro, e aí a gente ouve muito que o futebol é a paixão do brasileiro, e na verdade é do mundo inteiro, né, cara? Porque onde tu vai, tem sempre uma bola, tem sempre umas crianças correndo atrás, assim, e a gente, como brasileiro, eu não sei o que tu pensa, assim, eu pensava assim e vejo que muitas pessoas conversando comigo têm esse pensamento que tu vai como brasileiro, tu joga em qualquer lugar. E aí você chega nos lugares, você se depara que aquilo que você comentou, tem a cultura do futebol, mas tem a cultura do país inserida dentro do Local. futebol, e existem maneiras diferentes de jogar, e se tu não se adapta àquilo, você não joga, por mais habilidoso que você seja, assim. E aí você acaba aprendendo até com essas diferenças, né? Dentro até como atleta mesmo. Eu penso que eu voltei muito diferente para o Brasil depois de estar morando fora, porque você começa a ter uma concepção diferente, às vezes consegue identificar situações dentro do Brasil de coisas que tu viveu lá fora e tu conseguiu tirar de ensinamentos, assim, né? Para ti, desses países que tu foi, assim, essa adaptação de entender esse contexto, se encaixar, teve algum que foi mais difícil por ser tipos diferentes de se jogar e tal, que levou um pouco mais de tempo para adaptar, assim, a entender a dinâmica, a engrenagem funcionar do futebol? Eu tenho conversado com muitos atletas, né, mentoriado alguns, né. A grande dificuldade eu falo muito assim, a gente não treina na guerra,
a gente treina antes da guerra, né? E realmente o jogador de futebol, ele tem um tempo ocioso para que ele possa estudar, né, as culturas, talvez um idioma que facilitará, né, talvez uma transação futura, a chegada dele nesses lugares, né? Eu sei que o Diogo Rincon, ele é chamado por muitos atletas como o paizão, porque quando ele vai à Ucrânia, a Kiev, e ele sofreu bastante lá, mas ele criou uma disciplina onde ele conseguiu se adaptar àquele futebol. Ele entendeu, cara, que tudo aquilo que ele tinha sofrido, ele poderia ajudar outros brasileiros a não sofrer. Então ele passou a receber alguns atletas, né, explicando o contexto, né, o entendimento do clube, né, a expectativa da torcida por aqueles jogadores, mas muitos jogadores não têm um Diogo Rincon nessas equipes recebendo, né? Mas eu acredito que, assim, isso também cabe, cara, eu acredito isso também é uma responsabilidade de um gestor de carreira, né? Porque eu me lembro que quando eu fui para a França, o meu empresário, ele tinha jogado no clube. Ele era um uruguaio que tinha uma história dentro do clube. Então, quando a gente estava viajando, ele foi contando a dificuldade dele, aquilo que eu iria enfrentar, né, a dificuldade do idioma. Ele sempre me falou sobre, já chega lá, ele estuda, faça aula de francês, né? Então, isso me ajudou muito nesses contextos. Quando eu fui para a Índia, quem intermediou toda a minha negociação na Índia não foi um agente, foi um jogador que jogou comigo, que já estava lá. Então, também, quando eu cheguei lá, foi um choque muito grande, primeiramente, do país, né? Muita gente, muito quente, né? O clube que a gente estava não era um clube muito profissional, né, limitado, não só no recurso, mas também no entendimento do que é o futebol profissional, né, mas, assim, para mim foi um dos lugares onde eu tive uma adaptação mais rápida, né, porque esse capitão do time, ele me ajudou a me adaptar, não só dentro do campo, não só dentro do clube, mas principalmente fora dele. Então, eu acredito que até para jogar futebol, a gente precisa estudar cultura, né, idiomas, né, e o jogador brasileiro, infelizmente, ele não tem esse entendimento de que o estudo possibilita ele no seu melhor jogo, né? Então, a gente, no nosso trabalho aqui também, a gente entende que a gente está aqui para isso, né? Para trazer, para fazer do futebol, desse ambiente do futebol, também um ambiente de ensino e educação, né? Porque a gente precisa criar, né, essa cultura neles, ele está buscando conhecimento, entendimento, discernimento daquilo que eles vão enfrentar, seja na Ásia, na Europa, no leste europeu, né? Dentro desse sonho, dessa meta que eles têm de se tornar um jogador profissional de futebol. Independente do país e de tantos países que tu foi, de experiências, e tem mais coisa para contar de China e outros lugares, mas como é que posso te perguntar? O desejo e a esperança e o sonho do jovem jogador, independente do país, ele é o mesmo, né? De poder viver do esporte, e o futebol, ele tem ele é uma ferramenta que ele trabalha e induz as pessoas a sonharem muito, e às vezes até
não ter noção da sua própria realidade, assim, né, de não conseguir se encaixar não se entender que de repente ele pode ser um profissional, mas não vai ser do nível que ele está achando que ele vai ser, ou que ele precisa se empenhar mais para chegar ao nível que ele deseja, porque esse sonho às vezes cega um pouco as pessoas, e a gente vê isso no mundo inteiro, né? Qualquer país que você for, essa gurizada com esse desejo, assim. Hoje tu trabalha com bastante jovens lá, e eu estou acompanhando o trabalho de vocês lá bem de perto, né? E posso dizer que esse trabalho, o que tu tem comentado é o que está acontecendo lá, mas assim, como é que é como um gestor, e aí tu está gerindo a, o time, a organização, tu gere os profissionais que estão trabalhando lá contigo, por mais que sejam juntos, tu tem aquele olhar de fora por não estar dentro lá do campo também, e os meninos, né? Eu tive ali, hoje estava contigo no momento da conversa com os meninos no final, com histórias bem pesadas até, dos meninos compartilhando de parentes. Como é que é, Jé, para conseguir lidar com tudo isso? Primeiro, não pirando, né? Não enlouquecendo, porque é muita coisa. Mas conseguir pegar toda essa bagagem que tu tem, que ela é muito rica, e eu acredito que não foi por acaso essas vivências de lugares tão diferentes, porque mesmo dentro do Brasil e ali onde vocês estão, o time tem meninos de realidades bem diferentes também. Como é que é pegar essa bagagem toda, tentar passar, e aí a minha pergunta não é nem a dificuldade de passar isso. A minha pergunta é porque é uma dificuldade que eu tenho, e aí é uma curiosidade minha. Nem sempre o que a gente quer tentar passar, eles conseguem entender o que a gente está passando, ou não dão valor para aquilo que está sendo passado. Como é que é lidar com isso, assim, no dia a dia? Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Na verdade, eu entendi que tudo que eu vivi no futebol foi uma preparação para hoje, para que, através de tudo aquilo que eu vivi, eu consiga transicionar uma geração, que, para mim, ela se torna uma geração maior e melhor, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu como jogador profissional, eu tive a oportunidade de ir em 5 países, né? Como empregado, né? Contratado. Mas depois que eu parei de jogar, eu como voluntário, eu paguei para ir em mais de 26 países, aonde a finalidade era levar o futebol aonde o próprio futebol não queria ir, que era contextos, campos de refugiado, presídios, orfanatos, igrejas de diferentes religiões, comunidades, clubes, federações. Levar o melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro, e aí não é soberba, porque não é a gente que fala disso, o mundo nos vê assim, né? Nós realmente temos o rei do futebol vivendo no nosso país. Isso é uma visão deles, ainda que muitas vezes a gente duvida desse melhor futebol do mundo, né? Ainda que muitas vezes, pela nossa ignorância, a gente trabalha contra isso, essa oportunidade que temos, né, que o futebol nos dá de poder nos aproximar, nos relacionar com diversos tipos de pessoas. Isso, para mim, é a maior riqueza, é onde realmente tem o verdadeiro saber, quando tu consegue sentar numa mesa e conversar, trocar. Mas, assim, eu viajando esses países, né, onde a pergunta é: qual é o seu sonho para a criança? E a resposta era realmente me tornar um jogador de futebol. Então, assim, tu vai em países como Coreia do Norte, senta com as crianças e faz essa pergunta: qual é o seu sonho? E ela, ser jogador de futebol. E tu conhece o contexto do país, né? Ainda que na tua mente
e dentro do teu coração gere uma dor, porque tu conhece o contexto, muito dificilmente aquela criança vai sair de lá, tu não tá lá para dizer para eles que eles não vão ser. Tu tá lá para que realmente eles vivam isso através dos treinos. Então, eu vi que fora do país, muitos meninos sonham em ser jogador de futebol. Mas está acontecendo um fenômeno dentro do nosso país, onde esse menino ele não sonha mais em ser jogador de futebol. O que ele sonha, pelo incentivo que a mídia potencializa, que para mim é errado, esse menino ele tem sonhado em ter o que o jogador de alta performance tem. Então, dentro do país, não é mais como na minha geração, na tua geração, onde a gente crescia querendo se tornar um jogador de futebol. E, para nós, o se tornar jogador de futebol era se tornar um profissional, independente se é jogar fora do Brasil ou dentro do Brasil, se é jogar num time grande ou num time pequeno. E hoje eu percebo que não. Que essa geração que vem, ela vem interessada no carro que o jogador tem, na fama que o jogador tem, né? Nas oportunidades e nas postagens que o jogador posta, né? Querendo viver uma vida que o outro tem. Que talvez seja uma vida incompatível, porque, Ricardo, existe um grande propósito para tudo isso. Ninguém vem ao mundo sem propósito. Eu creio muito nisso, né? Então, assim, hoje, né, para não fugir muito daquilo que tu perguntou, né, muito, para mim é mais difícil trabalhar no futebol do que na minha época. Por isso que hoje o nosso olhar, ele precisa ser um olhar mais amplo, né, identificando, né, a verdadeira necessidade desses meninos, que muitas vezes eles acreditam a transformação da vida deles e a expectativa deles está em se tornar jogador de futebol, mas quem garante que eles vão ser? Até com base nisso que tu estás falando, nós já somos um pouquinho mais velhinhos, né? Mas na época de nossos pais, embora o teu pai fosse jogador, né? Mas na época dos meus pais, e eu por ser do interior, tu já era uma cidade maior, então já devia ser um pouco mais desenvolvido, mas os pais não queriam que as filhas se envolvessem com o jogador de futebol. Era uma época assim, você não via filhos de pessoas da classe média, classe média alta, querendo que os filhos fossem jogadores. Isso era um sonho. Então, quem ia para o futebol é que desejava muito jogar bola, queria, né? Era uma paixão grande pela bola. Hoje você vê pais com empresários, e você está ali num contexto que tem isso, pais que são empresários, que já têm empresa, que o filho teria todo um futuro tranquilo, já garantido para eles, mas que ainda correm atrás desse glamour do jogar na Europa, do seu jogador que vai estar dando entrevista, né? O glamour então só para fortalecer isso que tu estava falando, assim, como mudou muito isso, né? Que na verdade, né, Ricardo, não é ilícito sonhar com isso. Agora, a Brasil Futebol Clube, ela tem esse entendimento de realmente ampliar a dificuldade dessa jornada, né? Que exige uma vida muito coerente, né? Uma vida realmente de renúncia, né? De disciplina, de dedicação, que muitas vezes esse jovem ele não está disposto a pagar esse preço, né? Então nós como educadores, treinadores, né, por conhecer, por ter acessado esse lugar, né, eu acredito muito nisso, né, talvez muitos não acreditam, mas eu acredito que só pode
transicionar uma geração para um lugar aquele que já teve nele. Sabe? Então, quando a gente fundou a Brasil, a gente veio muito disso, né? Cara, a gente viveu muita coisa, mas como a gente pode devolver para uma sociedade tudo aquilo que a sociedade nos deu, né? Porque a sociedade pagou um salário, né? A sociedade nos deu as oportunidades de chegar aos países, de se relacionar com muita gente. Então, a nossa ideia na Brasil era devolver para a sociedade aquilo que ela nos deu. Então, a Brasil ela vem norteada por uma causa, que quando eu e o Chiquinho sentamos para conversar, não era a história do Gé, não era a história do Chiquinho e não era a história do Rincon. Era a história do menino brasileiro que sonhou e se tornou um jogador de futebol. Mas nessa jornada, nesse caminho, nós entendemos que nós não tivemos referências positivas, que nesse caminho ele se tornou um caminho mais difícil porque a gente não teve ninguém que pegou na nossa mão e disse, olha, é por aqui, olha, se fizer, talvez tu não paga agora, mas mais para frente tu vai pagar, essa conta chega, né? A gente não teve aquele que poderia, e na verdade a gente tem que é por causa desse tempo hoje, né? Alguém que pudesse nos pegar na mão e realmente trazer um princípio e valor para a vida. Porque muitas vezes, pelo nosso talento, pelo nosso resultado esportivo, a gente avançou. Quando o nosso caráter, quando as nossas atitudes, né, quando a nossa soberba, a nossa vaidade, ela aparecia e alguém tinha que dizer assim, epa, não dá para ir para frente assim. Então, hoje, né, muito do nosso compromisso com Deus, né, a gente acredita que o trabalho no futebol é um trabalho muito sério, não porque o futebol é uma ferramenta que impacta o mundo, mas sim porque o futebol é uma ferramenta de cuidado de pessoas. A gente tem a possibilidade de usar o futebol para chegar em muitos lugares, mas eu brinco muito com meus amigos, uma frase que eu escutei de um amigo que mudou muito a minha vida quando eu entendi essa frase. Ele falou assim para mim um dia, Gé, o futebol nos leva a muitos lugares, mas só Jesus nos leva às pessoas. Então, a gente entende que o futebol ele é esse fio condutor que nos permite nos aproximar, nos relacionar, né, com um objetivo. Né? Hoje a gente entende isso. Qual é o objetivo? Servir essas pessoas, manifestar, né, a gente fala muito dentro da organização, nosso maior treinador, chamado Jesus Cristo, que foi um treinador que, mesmo a gente jogando mal, ele não botou nós para fora do clube. Né? Mesmo a gente dando passe errado na vida, ele persistiu acreditando em nós. E ele nos chama para a gente assumir essa posição, né, de capitão, de líder, para que outras pessoas possam conhecê-lo, né, como o verdadeiro e único treinador das suas vidas. Então, o futebol, para mim, realmente, cara, quando eu falo de futebol, e aí, cara, eu sou um cara muito apaixonado, não pelo futebol, mas sim por aquilo que o futebol proporciona para as pessoas, né? Lugares onde eu tive a oportunidade de ir, tipo campos de refugiado, onde aquele ato de servir aquelas crianças naquele campo não mudava a vida delas, mas trazia, através daquilo, uma palavra de esperança. Um gesto de amor, um momento de fé. Então, eu acredito muito nisso,
E dentro de Porto Alegre, né, a gente vendo, né, o contexto de Porto Alegre, 58 campos ociosos, né, a gente vê, e quando eu olho para dentro do campo de futebol, uma vez um cara perguntou para mim, por que tu tá sempre dentro dos campos de futebol? Eu falei para ele, cara, o campo de futebol é um lugar que eu uso para oração, porque eu vejo. Ele falou, o que tu vê? Eu vejo uma geração sendo preparada dentro deles. Eu vejo que realmente dentro daqueles campos, meninos e meninas podem se tornar, através dos princípios e valores aplicados no fundamento do futebol, meninos que se tornarão referências para uma sociedade. Então, eu costumo dizer para os caras, eu vejo e por ver eu trabalho, né? Eu sirvo, porque eu acredito que realmente, cara, nós vamos liderar uma geração que realmente vai se tornar referência, não porque o futebol mudou a sua vida financeiramente, mas porque entendeu, né, que o futebol foi esse lugar, o campo de futebol foi esse lugar onde ali eles aprenderam valores para a vida, se tornaram homens, mulheres, né, entenderam, a Brasil ela fala muito sobre os pilares da educação, né, entenderam sobre o financeiro, sobre a educação familiar, a educação espiritual, a educação emocional, que para um atleta é muito importante, mas que realmente eles percebem que aquele lugar é um lugar que realmente seguro para eles. Né? A gente precisa criar esses ambientes para essa nova geração, que é um ambiente seguro. Né? Hoje tu teve a oportunidade de ver eles falando muita coisa para mim. Por quê? Porque aquele ambiente para eles é um ambiente seguro, né? Onde eles podem ser quem realmente eles são. Né? Onde a gente diz ali que, cara, o Chiquinho, né, a gente reforça muito sobre isso para eles, se não mentir, a gente consegue resolver. Então, um ambiente de verdade facilita muita coisa ali. Então, assim, eles hoje sabem que não precisam mentir para nós, né? Porque chegaram atrasado, porque realmente não descansaram, porque saíram e foram para um lugar e perdem, né, o sono e com isso prejudica eles. Por quê? Porque realmente a gente quer criar esse ambiente de verdade para que a gente possa realmente ajudar eles na necessidade, né? Porque a gente também acredita que eles estão indo para ali porque eles acreditam que a gente pode conduzir eles a esse lugar, né? Mas existe um preço a pagar, e aí não é nós que vamos pagar, né? Aí é o que a gente mais fala ali. Vocês talvez não se tornem jogador de futebol por falta de talento, mas sim por falta de coerência. Então, o futebol já não é mais o mesmo, né? A gente, dentro da Brasil, a gente buscou estudar muito. Eu estudo bastante sobre, e a experiência que eu tenho com muitos amigos e lugares que eu vou sobre o futebol, né? Existe um perfil agora para o atleta. Não é mais aquele atleta como eu era atleta, né? Aquele cara que resolvia, talvez, num jogo, né? E dava migué em todo treino. Não, o mercado do futebol, o futebol não aceita mais isso. E a gente entende que um homem coerente, né, com a sua vida, ele tem compromisso com o seu sonho. Né? Então, se eles querem se tornar jogadores, realmente eles precisam ter compromisso com o sonho deles. Então, é um trabalho apaixonante, né? A gente entendeu hoje, não tudo, né, porque é muita coisa, né, Ricardo? Mas, cara, a gente quis se aprofundar realmente quando se fala de futebol, por isso a Brasil é uma ONG especialista no futebol, específica, né, e a gente só fala de futebol, a gente entende, a gente vê um mundo a partir do futebol. Como podemos deixar um legado para Porto Alegre, né, para as nações, para o Brasil, a partir do futebol? Então, para isso, a gente tem orado muito para que Deus traga as pessoas certas, tem trabalhado muito, né, horas de estudo, tem ido para o campo, né, porque o campo ele te dá uma experiência, né, é no campo que a gente vê que a teoria é outra,
Mas a gente vai para esse ambiente e tu tem tido a oportunidade de ver com esse coração realmente ensinável e disposto a servir uma geração. Eu tenho uma pergunta final, mas antes surgiu outro assunto aqui que eu queria te perguntar, assim, por causa dessa mudança de mundo que dentro do futebol aí, que tu comentou, qual a importância e a necessidade, primeira importância de se criar referências e qual é a necessidade de ser e de buscar referência para essa geração que vocês têm trabalhado? Tá, vou falar um pouquinho então sobre, porque tudo que o Brasil desenvolve hoje, ela tem base científica, porque a gente acredita muito, né? Fé sem ciência é crença, né? E ciência sem fé é dedução. Então, tudo que a gente trabalha hoje, a gente busca uma base científica, né? Os treinadores, eles precisam estudar para saber desenvolver. A gente não vive das nossas experiências ali, até porque é uma outra geração, né? Então, a gente busca realmente entender e desenvolver o melhor. O que a gente entendeu ali? Quando a gente fala de referência, e aí que eu te digo, né? O ser humano, ele busca essa referência. Muitas vezes é a referência errada, né? E eu acredito que o pai, ele é a primeira referência da criança. Então, qual é o estudo que norteia os trabalhos da Brasil? É um estudo que eu trouxe de Oxford, que fala o que ocorre numa criança quando ela tem a falta da paternidade, quando ela não tem essa referência, né? Porque o que o pai faz numa criança? Ele faz 3 coisas. Ele firma a identidade, ele estabelece os limites e ele dá um destino. Essa é a função do pai. Quando essa criança não tem, e assim, a Brasil, ela trabalha com muitos meninos que são órfãos, mas muitos meninos, o pai é ausente dentro de casa, e gera o mesmo efeito, né, do que esse menino que não tem pai. Então, assim, trabalhando com meninos de comunidade, o que a gente identificou? Quando esse menino não tem essa referência, ele busca na rua essa referência. E, geralmente, essa referência dentro de uma comunidade, ela é o traficante. Ela é o cara que manda naquela comunidade, né? Então, ele exerce uma referência para eles de poder, né, de ostentação, né? Muitos caras falam muito, pô, mas os caras são bandidos. Eu já vi muitos caras com trabalhos sociais dentro da comunidade e eles bancando. Festa das crianças, eles bancando. No Natal, eles bancando. Então, ainda que errado, né, na consciência da criança, é o cara a ser seguido. Então, o que a gente identificou dentro da Brasil? Dentro do Brasil, né, vamos falar de treinador, Adriano. Ô, Ricardo. Quando a gente fala de treinador, a gente fala um perfil de um treinador, certo? Então, nós vamos falar desse treinador inglês. Ele é um manager, né? O treinador inglês é um manager. O treinador americano é o quem? É o head coach, certo? O treinador português é o acadêmico, o mister, né? Tá aí o treinador espanhol, treinador, né? Que é uma mescla do boleirão com... Mas no Brasil, quem é esse treinador? O paizão. A característica do treinador, e aí a gente vai pegar Tite, como é visto pelos jogadores, Joel Santana, né? Muitos treinadores, família escolar, né? Então, é uma característica
do brasileiro, né? Ser esse treinador paizão. Mas aí a gente entende muito assim de que, cara, como estão os pais no Brasil? Como está a educação, né? Então a gente entendeu uma coisa, o pai ele não pode educar de qualquer maneira, né? Então a gente viu que esse treinador, né, que não é qualquer treinador, né? Ele precisa esse treinador que vai conduzir esse menino a um lugar que ele já acessou. Então esse treinador ele precisa ser um treinador que tem entendimento de família, ele precisa ser um treinador que precisa ter um entendimento de finança, ele precisa ser um treinador que, para nós, é um dos pilares dentro da Brasil, é o pilar espiritual. Ele precisa ser um treinador que entenda sobre a espiritualidade, e ele precisa ser um treinador também emocionalmente forte. São 4 pilares, né, integrais, né, que permite que o ser humano realmente ele se torne uma referência positiva para uma sociedade. Então a gente entendeu, né, com esse relacionamento treinador-atleta, esse treinador era o cara que transferiria para essa nova geração esses princípios e valores para a vida. Então a gente entrou, né, a gente não está aqui, a gente fala muito sobre isso. Eu converso com muitos pais, né, Ricardo, e a nossa ideia não é ensinar eles a como educar os filhos, de maneira nenhuma. A gente fala o que não é educação. Por exemplo, vou dar um testemunho de um pai que estava naquele bancada vendo o filho dele treinar, e o filho dele não estava desempenhando um bom treino. E ele dizia assim, pô, mas olha lá, tomou mais um gol. Ah, não vai ser jogador. Até aquilo foi gerando algo no meu coração. Eu confesso que estava muito triste, mas aí eu tive que ter um momento de sabedoria ali para falar com ele. Então, o que eu entendi naquele momento? Eu falei para ele, pai, seguinte, sabe por que ele está no gol lá? Aí o pai dele, não, porque quem gosta de futebol é tu, não é ele. Ele está lá só para te agradar, porque é tu que sonha com que ele se torne jogador. E aí ele ficou me olhando assim, né? Aí ele falou, pô, Gê, mas não faz nada em casa também. Aí eu falei, como assim? Não arruma nem a cama dele. Pô, essa geração não sabe o que quer. Aí eu fiz uma pergunta para ele, assim, cara, assim, pai, me responde uma coisa. Quantas vezes tu arrumou a cama dele com ele? Aí ele me olhou. Quantas vezes tu ensinou ele? Quantas vezes ele viu tu arrumando a cama dele? Quantas vezes tu disse para ele assim, filho, vem cá, o pai vai te ensinar. É assim que estende a cama, o lençol. Aí ele me olhou e falou assim, pai, eu nunca fiz isso. Eu falei, e como tu vai cobrar se tu não ensinou? Então são coisas que a gente vive ali, né? E esse dia ele me deu um feedback de como tá lá. Hoje ele falou assim, cara, mudou 100%. Porque ele entendeu que realmente o pai ele precisa ser essa referência, né? Então a gente vê, né? Eu não posso acreditar muito, Ricardo, o fracasso da não formação de grandes atletas no Brasil hoje ao treinador, porque ele também não tem um cuidado. Então essa é a preocupação da Brasil Futebol Clube, no entendimento de que a gente precisa cuidar de quem cuida. Então a Brasil ela vem com o entendimento de cuidar do atleta, cuidar do treinador e cuidar da família. E se aparecer agente, também nós vamos cuidar dos agentes também, porque isso aí também só Jesus na causa. Mas a gente entende que esse ambiente, né, a referência hoje, cara, se eu te perguntar aí, aponta 5 referências no futebol brasileiro hoje, referência. Aponta 2 treinadores referências hoje no futebol brasileiro. Agora as referências são estrangeiras. Não, mas aí eu vou te falar um negócio, no esporte brasileiro.
A nossa referência no esporte brasileiro morreu faz 26 anos, que foi Ayrton Senna. Um cara que entende que ele não... É um cara... eu digo para os caras muito assim, né? Cara, o Senna, ele dá um ganho na carreira dele quando ele deixa de correr para ele para correr para uma nação. Quando ele entendeu que o compromisso dele não era com ele, com a carreira dele, sim com o país, cara, esse cara, ele parou o nosso país no domingo. Mesmo eu não gostava de Fórmula 1, mas eu via a corrida porque o que ele carregava ali tocava a gente, né? Como torcedor, ele nos representava como brasileiro. Então, eu acredito que o futebol, ele tem isso, né? Ele tem esse poder e a gente trabalha nisso, né? Entendendo que a referência, Ricardo, a gente fala muito a falta da paternidade tem sido a pior falha de um time. Eu acho que se a gente partir disso, a gente consegue ajudar essa geração no seu desenvolvimento, né? Pessoal e coletivo. Para a gente encerrar, um assunto que ele é delicado de falar, mas que eu queria conversar contigo aqui. Volta e meia eu escuto pais vindo conversar comigo de que o filho tá para ir para tal lugar, para jogar na base não sei aonde, e que não foi tão caro, e aí paga R$ 2.000 para levar o menino para não sei aonde, e toda essa história que a gente sabe, e muitos clubes, tirando as grandes referências aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, a grande maioria hoje o atleta precisa pagar para estar treinando, né? O número desses atletas que estão num clube bom, que não precisa pagar ou que já recebe alguma coisa, é muito baixo. A grande maioria tem que estar pagando para treinar e tal, por causa de várias coisas, questão de custos e tal. E os meninos ali da Brasil não têm esse custo, eles não pagam para treinar e tem os seus uniformes ali, muito bonito, por sinal, quis comprar um e não tem isso para gente. Aqui uma reclamação aqui, já vou ligar lá pro o setor responsável. Mas assim, como é que a Brasil se mantém? Como é que a Brasil... eu estava conversando hoje no final do treino com o Chico, até também falando sobre isso. O Chiquinho, esses meninos, de repente, eles não têm nem a noção de quão caro seria eles estarem treinando com um cara como tu, por exemplo, como o Gé, mas eu estava falando com o Chiquinho, né? O cara que tem uma experiência, tem uma história no Internacional, tem uma história com a torcida no time, né? Que saiu do Inter, vai para um Palmeiras, hoje está estudando, estuda muito, está sempre botando lá os materiais da universidade, os cursos que ele faz de treinador. Então, assim, para chegar a ter um treinador de um nível que eles têm e com uma referência também numa cidade, não é barato. Esses meninos não estão entendendo o quão isso é valioso para eles. Mas tudo isso tem um custo, e um custo não é baixo, assim. Tanto bola, a gente estava lá, sumiu uma bola, perdemos uma bola na casa do vizinho. Tudo isso é dinheiro, tudo isso precisa, por mais que a gente fale aqui de amor, de paixão, de que é o que nos move, mas a comida, a barriga passa fome, a bola é cara, tudo isso gera custo. Tem a estrutura lá do campo que a gente vai lá, tem os vestiários que os meninos podem se trocar, podia até tomar banho lá esses dias. Como é que o Brasil se mantém, sendo que oferece esse serviço gratuito para os... Eu estou falando meninas, mas tem ali de 11 a 20 anos de idade, né? Então, assim, como é que é essa luta para vocês, assim? Na verdade, hoje a gente está posicionado no terceiro setor, né? Uma OSC, né? Associação da Sociedade Civil, né? Uma organização sem fins lucrativos. Hoje, a situação financeira, como toda a organização, né, sem fins lucrativos, ela é sempre difícil, né? Eu falo muito sobre isso. A gente não precisa de muito dinheiro, mas a gente precisa de muita coragem e muito amor para desenvolver o trabalho. Hoje a gente
Quando levanta alguns projetos, a gente busca alguns parceiros, né? A gente não tem uma entrada fixa mensalmente, né? A gente procura também ter esse compliance, né? No sentido de que realmente prestar conta daquilo que a gente está desenvolvendo, então, compra de material, né? Bola, a gente levanta alguns parceiros que conhecem o nosso trabalho, infelizmente, muita gente acha legal, acha um trabalho importante, mas não mexe no bolso, né? Mas a gente também entende que a gente precisa mudar de nível, né? Hoje a Brasil ela tem um projeto aprovado no Ministério da Cidadania, né? Ministério do Esporte via federal, onde a gente vai captar agora um recurso através da isenção do imposto, né? A gente também conta com a ajuda daqueles que podem doar alguma coisa, né? Então, depois tu deixa aí o número da conta, só me chamar lá, nós temos uma conta no Banco da Caixa Econômica, tem sentir no coração, né, de investir não na Brasil, porque a gente gosta de frisar muito, a gente não é uma estrutura, a gente é as pessoas. Então, todo investimento, ele não é na estrutura, ele é nas pessoas. Então, se alguém sentir no coração de abençoar esses meninos, né, depois o Ricardo dá o número da conta aí e venha conhecer. Eu gosto muito, Ricardo, de não engajar o dinheiro das pessoas sem que elas conheçam o que realmente a gente está desenvolvendo, né? Porque o maior recurso é as pessoas. Então, a gente sempre incentiva as pessoas de ir lá, conhecer, Deus, ele deu uma direção para nós de nunca colocar a conta da organização nas redes sociais, porque a gente acredita que Deus ele nos chamou para essa grande missão e ele realmente ele é responsável e não tem faltado, graças a Deus. A gente entende também, Ricardo, que é uma coisa que a gente precisa se posicionar, né, muito. A Brasil, ela é um ambiente de denúncia. A gente, todos os nossos projetos é um ambiente de denúncia. Denunciar o quê? O que realmente é mentira, né? E a mentira que mais se conta é que o menino precisa pagar para se tornar um jogador de futebol, né? A mentira que se conta é que precisa realmente ter um empresário para se tornar jogador de futebol, precisa se pagar uma viagem, né? E a gente se posicionou nesse sentido. Na verdade, tudo tem um tempo, né? Agora, ali na Brasil, a gente se posiciona muito por denúncia, porque realmente a gente denuncia muitos pais também, pela falta de cuidado, né? Então, a gente tem muito cuidado nisso tudo, porque eu conheço muitos relatos, né, de patrocinadores, né, que mais geram problemas dentro das organizações ou dos projetos esportivos, porque quando ele investe, ele meio que se apossa, né, dos projetos. E, infelizmente, se o cara não está bem posicionado para isso, o cara, pela falta do recurso, ele abre. Mas a Brasil não. A Brasil, ela realmente está bem posicionada e a gente realmente acredita que naquilo que a gente está fazendo, realmente nós estamos indo pelo caminho certo. Então, 2022 vem aí, né? A gente precisa realmente de parceiros, de amigos, né? Que possam investir nesses meninos. Não é fácil, é uma estrutura pesada, né? Onde para o desenvolvimento de alguns níveis de projetos, né? Pois a gente tem formação de treinadores, projeto de comunidade, projeto de alta performance. Cada projeto exige um tipo de cuidado, né, um recurso, né, disponibilizado para isso, mas eu acredito que em 2022 Deus vai nos mostrar aí, eu tenho certeza que muita gente vai vir nos ajudar nesse futebol social que tem transformado as pessoas e, consequentemente, os ambientes onde elas vivem. Já vou deixar aqui, ó, vai estar na descrição do vídeo todas as redes sociais ali da Brasil, do Gé. Nem precisa falar comigo, o Gé é um cara que responde rápido
na internet ali. Eu posso deixar teu WhatsApp também, se alguém quiser encontrar contato direto. Eu vou botar tudo na descrição, o endereço lá na Cavalhada, vai lá conhecer, vai ver a realidade das crianças também, dos jovens lá, é importante, empresários que estão aí, que querem dar sentido para a sua empresa também, que não use o dinheiro só para enriquecer, mas a própria sociedade que você é inserido, você pode fazer parte disso e ajudar nisso também, então eu vou deixar ali. Eu não faço parte da Brasil, estou indo lá porque me abriram espaço para estar indo junto com eles. Não fazia. Oi? Não fazia parte, até pisar lá. Não, eu digo assim que não é o meu. Eu estou voltando daqui a pouco para a Indonésia, mas estou indo ali. Mas eu faço questão de deixar isso em aberto porque eu conversei isso à tarde com o Gé, então não é nada que ele não saiba, mas eu ando pelo Brasil conhecendo projetos, e quando eu conheço algum que me aparenta realmente interessante, eu procuro saber mais, e quando eu gosto eu acabo me envolvendo, porque eu acho que cada um pode se envolver do seu jeito. Então tá na descrição, você vai lá, entre em contato, conheça, seja participante. Estão na Zona Sul de Porto Alegre, mas toda Porto Alegre pode ir. Eu atravesso aqui da Zona Norte à Zona Sul, agora é todo dia para ir lá. E você pode fazer parte disso também. Não é o Gé que você está ajudando, não é o Brasil, não é o Chiquinho. São pessoas que tiveram uma caminhada gigantesca já, foram referência de gerações no meio do futebol, mas que estão lá tentando marcar outras. Você pode fazer parte disso também. Então, tá aí o meu apoio aí, e a minha dica: se você quer ser relevante aqui em Porto Alegre, vá lá conhecer e faz a parte disso. Jé, muito obrigado aí pelo tempo. Eu te falei que ia dar uns 40 minutos, 50, nós passamos de 1 hora, mas quando o papo é bom, a gente não para, né? E valeu aí por essa oportunidade. A gente tentou faz tempo, vida de presidente não é fácil, a gente conseguiu uma brechinha na agenda, mas valeu aí. Dá o teu último abraço aí pro pessoal do Brasil que estiver ouvindo aí. Eu espero que eles venham ouvir o presidente, pelo menos, né? Porque senão vai ficar meio feio, o presidente vai estar sem moral. Mas dá o teu último abraço aí pro pessoal, e obrigado por esse tempo aí com a gente. Eu quero te agradecer, Ricardo, por esse tempo, né, essa oportunidade, e desejar, né, toda sorte do mundo, né, para esse teu trabalho. E eu também eu busco potencializar somente aquilo que é certo, né? Muitas vezes eu potencializei o errado, mas hoje eu procuro realmente potencializar, dar a minha parte, né, dar o meu contribuir com aquilo que realmente eu acredito. Eu acredito muito naquilo que tu tem feito, aquilo que tu carrega, e eu queria deixar uma mensagem para todos que vão realmente dar a sua para mim a moeda mais valiosa do mundo é o tempo. Então, talvez você vai escutar aí até o final para ouvir, né, de que o futebol sem Deus não faz sentido. Tudo que eu vivi realmente ele só foi fazer sentido quando eu encontrei, né, nesse caminhar, aquele que realmente me criou para tudo isso, para viver tudo isso. E Jesus Cristo mudou realmente a minha maneira de enxergar não só o futebol, mas o mundo. A gente não prega proselitismo dentro dos projetos, né? A gente não quer levar as crianças para as igrejas, mas a gente precisa falar desse Deus vivo, né, que habita dentro dos nossos projetos, e que tem, através do Espírito Santo, sido o maior agente transformador de vidas, o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que ele está doidinho para que você faça parte do time que é vencedor, o time onde Deus é o presidente, Jesus Cristo é o treinador, e o Espírito Santo é o melhor diretor de futebol que um atleta pode ser. Quem nós somos
nesse time, nós somos o capitão. Somos aquele que dentro do campo vai receber, né, as melhores táticas desse grande treinador e vai poder desenvolver o nosso melhor, contribuindo para essa redenção, contribuindo para a preparação do grande jogo que é chamado Vida Eterna. Então, que Deus abençoe a todos, abençoe a tua vida, Ricardo, a tua família, né? Nós fazemos parte de um projeto só, é um projeto, não é 2, não é 3, é um projeto só, e conta com a gente, cara. Tu tá em casa, né? E a gente tem um prazer enorme, uma alegria muito grande em ter tu como um dos nossos treinadores lá no projeto da Zona Sul. Tá bom? Deus abençoe. Desculpa fugir, muitas vezes eu fujo, né? Quando as perguntas são muito fortes, eu fujo. Mas eu espero que vocês possam desfrutar desse tempo aí, desse bate-papo aí, que foi muito agradável. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço para você que está nos assistindo aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para chegar a mais pessoas e até a próxima semana com mais uma história sendo contada, sempre em torno daquilo que nos motiva, que é a bola. Um grande abraço e até a próxima.